Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da idolatria. Bem-vindos a você, ao canal de Diversão e Conhecimento. Quero trazer hoje para vocês aqui do canal. E olha, eu vou ser realista. Eu me sinto um ninguém mesmo, um nada, porque tem 10 anos que esse ilustre senhor, esse ilustre brasileiro, esse patriota já faleceu, e eu simplesmente agora que eu tomei ciência que ele existiu. Uma pessoa dessa é porque aí eu vejo como o Brasil está. Se eu só ouvi falar desse senador agora, eu quero falar do senador Jefferson Pérez. Ele que foi senador pelo estado do Amazonas, ele que é de Manaus. E por incrível que pareça, ele era do... Deixa eu só ver aqui direitinho para mim não errar. Tendo integrado os quadros do PSDB, integrou o PDT. Eu pensei ter visto que ele era do PMDB. Nossa, ainda bem que não. Mas sim, tudo a mesma coisa, né? Acho que quem faz é a pessoa, né? O seu próprio partido. Ele foi candidato à vice-presidência do Brasil nas eleições de 2006, na chapa também do senador pedetista Cristóvão Buarque, Distrito Federal. Eu vou colocar um vídeo dele falando, dele desabafando, e a realidade do nosso país, né? Ele dizendo como nós brasileiros, e não só os pobres como nós, mas também a elite, né? Os nossos artistas, os nossos intelectuais são medíocres, miseráveis e principalmente na área da moralidade. Ele vai falar coisas, irmão, simplesmente fantástico. Ele foi, olha, que oratória, viu? Que discurso. Eu fiquei pasmo, porque realmente esse homem passou desapercebido, né? Muitos brasileiros nem sequer conheceu ele. Eu mesmo fui um deles que não conheceu. E foi uma pena, porque eu não seguia política, não conhecia nada. E um grande homem passou ali pelo Senado brasileiro. Ele que tem até uma praça em Manaus, né? Em seu nome. E o nome dele tinha que ser colocado em muitos lugares. Ele é fantástico. Esse homem foi simplesmente fantástico. Ele foi um dos primeiros a pedir a cassação do Renan Calheiros, né? Durante a leitura de relatório que pede a cassação. Eu não vi mais nada sobre ele. Só o discurso dele já me fez eu me arrepender de não ter conhecido, ouvido falar dele antes. Um homem extraordinário, falou muitas verdades. Ouça que vocês vão ficar pasmos e envergonhados. E a única coisa que nós podemos fazer para não ser pego no futuro e condenado, seja o inferno, seja no que for, é nós sermos dignos de caráter nessa vida que nós temos aqui. Quem é pai, seja um bom pai para o seu filho, dê exemplo de verdade. Não é esse tipo de pai que está tendo por aí, sem moral, não tem cinto, não tem dignidade, não tem voz ativa. E você que é mãe, seja uma mãe decente, com ética, uma mulher virtuosa. Não essas mulheres que tá tendo por aí que não tem um pingo de vergonha e de moralidade. O homem também tá assim. Nosso país tá assim, né?
Uma pouca vergonha. Fique com o discurso do senador Jefferson. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, depois de uma longa ausência de algumas semanas, volto a esta tribuna para manifestar o meu desalento com a vida pública deste país. Eu gostaria de estar aqui discutindo, como fez o senador José Jorge, a respeito das riquezas naturais do Brasil, com as quais ele tanto se preocupa, e não, gostaria de estar falando sobre isso, e não, como falarei sobre algo muito pior, que é a dilapidação do capital ético deste país. Senador José Jorge, nós poderíamos não ter um barril de petróleo, nem um metro cúbico de gás, poderíamos ser uma das potências mundiais em termos de desenvolvimento. O Japão não tem nada, o Japão não tem petróleo, não tem gás, não tem riquezas minerais. A Coreia do Sul também não tem nada disso, senador Antônio Carlos, e nos dá um banho em termos de desenvolvimento, não apenas econômico, desenvolvimento humano também. Eu acho que o que está faltando nesse país mesmo, sempre faltou, foi uma elite dirigente, um compromisso com a coisa pública capaz de fazer nesse país o que precisaria ser feito, que era investimento em capital humano. Veja que país é este. Estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 senadores, pleno mês de agosto, que estamos em recesso branco. Por que não se reduz a campanha eleitoral a 30 dias e se transfere o recesso de julho para setembro? E nós ficaríamos com o Congresso aberto, de casa cheia, até 31 de agosto. Faríamos 30 dias de campanha em recesso oficial, remunerado. Estamos aqui no faz de conta, como disse o ministro Marco Aurélio. Esse é o país do faz de conta. Estamos fingindo que fazemos uma sessão do Senado, né? Estamos em casa sem trabalhar. Eu estou em Manaus há quase um mês, recebendo, sem fazer nada, a não ser para o Congresso Nacional, pelo menos, né? Como se ter animação com um país como este, onde um presidente que até poucas semanas atrás, até poucos meses atrás, era sabidamente como é, um presidente conivente com os piores escândalos de corrupção que já aconteceram neste país, e esse presidente está marchando para ser eleito, talvez em primeiro turno. É desinformação da população? Não, não é. Se fizermos uma enquete em qualquer lugar deste país, todos concordarão, ou a grande maioria, que o presidente sabia de tudo. Então votam nele sabendo que ele sabia. A crise ética não é só da classe política, não. Parece que ela atinge grande parte da sociedade brasileira. Ele vai voltar porque o povo quer que ele volte. Democracia é isto, eu me curvo à vontade popular, mas inconformado. Esta será uma das eleições mais decepcionantes da minha vida. É a declaração pública, solene, histórica do povo brasileiro de que desvios éticos por parte de governantes não têm mais importância. Isso vem até da classe dos intelectuais, dos artistas. Que episódio deplorável aquele que aconteceu no Rio de Janeiro, a semana passada. Artistas, né? Numa manifestação de solidariedade ao presidente, com declarações cínicas, desavergonhadas, senador Antônio Carlos Magalhães. Um compositor dizer que política é isso mesmo, fez o que deveria fazer. O outro dizer política é meter a mão na M. Um artista, em qualquer país do mundo, a classe intelectual é a consciência crítica de uma nação. Aqui é isso que é a classe artística brasileira, pelo menos uma grande parte dela. É o povo conivente com isso. E pagos pela Petrobras. E pior ainda, se estão fazendo isso em interesse próprio, porque recebem de empresas públicas contratos milionários. Isso é a putrefação moral deste país. E o povo vai reconduzir o presidente, porque política é isso mesmo. Eu tenho 4 anos de Senado. Não me candidatarei em 2010. Não quero mais viver a vida pública. Vou cumprir o mandato que o povo no Amazonas me deu. Não vou silenciar. Ele pode ser eleito com 99,9%.
eu estaria aí na tribuna dizendo que ele deveria ter sido mesmo, era destituído. O que ele fez é muito grave, me curvo à vontade popular, mas não sem um sentimento de profunda indignação. A classe política, Fábio, essa já apodreceu há muito tempo mesmo. Esse congresso que está aqui, desculpem a franqueza, é o pior do que eu já participei. Pior legislatura da qual eu já participei antes do senador Antônio Carlos. Nunca vi um congresso tão medíocre. Claro, com a minoria ilustre, respeitável, que eu cumprimento, mas a maioria, infelizmente, tão medíocre, tão com nível intelectual e moral tão baixo, né? Nunca vi. O que se pode esperar disto aí? Não sei. Eu não vou mais perder meu tempo. Vou continuar protestando sempre, cumprindo meu dever. Isso não teria justificativa eu dizer que não vou fazer mais nada. Vou cumprir rigorosamente meu dever neste Senado até o último dia de mandato. Mas para cá não quero mais voltar. Não. País que tem um congresso desse, que tem uma classe política dessa, que tem um povo... Senador Antônio Carlos, dizem que político não deve falar mal do povo. Eu falo, parte da população que compactua com isto é lamentável. E que sabe, não é por desinformação não. E que não é só o povão não. É parte da elite, inclusive intelectuais. Compactuam com isso porque são iguais, se não piores. Eu vou continuar nessa vida pública? Para que, senador Antônio Carlos? Eu louvo Vossa Excelência, que é mais velho, um pouco mais velho do que eu, e vai continuar ainda, mas para mim, chega. Vou continuar pelejando pelos jornais e por todos os meios possíveis, mas como ator na vida política, na vida pública desse país, depois de 2010, não quero mais, não. Elejam quem vocês quiserem, né? Podem chamar até o Fernandinho Beiramar e fazê-lo presidente da República, não vai com o meu voto, mas se quiserem façam, mas o meu desalento é profundo e deixo aqui isto registrado nos anais deste Senado. Infelizmente, gostaria de estar fazendo outro tipo de pronunciamento, mas eu falo o que eu penso, perco ou não voto, pouco me importa, eu não quero mais voto mesmo. Estou encerrando minha vida pública daqui a 4 anos, profundamente desencantado com ela. Muito obrigado, senhor presidente. Saia da idolatria.